Iniciando então mais um dia do nosso trabalho, começando aqui o estudo do nosso livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 3, Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai. Nós estamos nas Instruções dos Espíritos. Vamos fazer hoje o item número 2, número 3 e número 4. Né? O número 2, o número 1 tratava de mundos superiores e mundos inferiores, né? Inclusive complementando e sendo complementado pelo estudo que a gente vem fazendo do depois da morte. Agora vamos para mundo de expiações e de provas, mundos regeneradores e progressão dos mundos. Vamos começar com um boletim da nossa Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Nós estamos no dia 30 de dezembro de 1859, uma sexta-feira, numa sessão particular. Leitura da ata da sessão de 23 de dezembro. A Sociedade decide que em cada sessão particular, em seguida à leitura da ata, seja lida a lista nominal dos ouvintes que assistiram à sessão geral precedente, com indicação dos membros que os apresentaram, e que um aviso seja feito para assinalar os inconvenientes causados pela presença de pessoas estranhas à sociedade. Em consequência, foi lida uma lista dos ouvintes da última sessão. Olha que interessante, né? Na sessão geral, a gente lembra sempre, né, a diferença entre sessão geral e sessão particular. Particular somente restrita aos associados, aos membros da Sociedade Parisiense, e na sessão geral podemos também ter ali os convidados, aqueles que recebem um convite formal de algum membro da sociedade para participar daquela reunião. E a partir dali, na reunião seguinte, que é essa reunião particular, essa sessão particular, eles então listam o nome de todas as pessoas que participaram como ouvintes, no caso aqueles que foram convidados, e depois então acaba sendo observada, né, feita de observações sobre os inconvenientes, de interrupções, de qualquer tipo de tumulto que tenha surgido, né, naquele momento da reunião, para que isso não volte a acontecer. Então eles fazem esse controle bastante rigoroso sobre o que acontece naquela reunião. E continua. São admitidos como membros titulares, conforme pedido escrito, e após informação verbal: o Sr. Forbes, oficial de engenharia, apresentado a 16 de dezembro. 2. A Sra. Forbes, nascida Condessa Passerini Soif, negociante de Paris, apresentado em 23 de dezembro. Nascida Condessa Passerini Corretese de Florença, apresentado a 23 de dezembro, o Sr. Soif, negociante de Paris, apresentado a 23 de dezembro, o Sr. Demange, negociante de Paris, apresentado a 23 de dezembro. Leitura de 3 novas cartas de pedidos de admissão, relatório de decisão adiados para o dia 6 de janeiro. O que a gente começa a observar também aqui é um número de adesão significativo, né, de novos associados. Cada vez que a gente vai ler uma sessão geral, que acontece uma vez por mês, vem depois uma sessão particular, né, aceitando então o pedido de admissão dessas pessoas. E aqui, só nessa daqui, nós tivemos 4 novos membros admitidos. Então sempre tendo gente chegando, expandindo cada vez mais o número de associados da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o que representa, de uma forma bastante clara, o crescimento da sociedade e principalmente o crescimento da doutrina, porque ela se difunde cada vez mais, despertando, né, o interesse de um maior número de pessoas. Comunicações diversas. Carta do Sr. Brion Dogeval, contendo a resposta dirigida ao Sr. Oscar Cometan a respeito do artigo deste último, publicado no SEC, vídeo número de janeiro. Então aqui nós estamos no mês de dezembro, né, então mês de janeiro. Não, melhor, nós estamos agora no mês de fevereiro, né, da Revista Espírita, publicando então o boletim do mês de dezembro. A carta do Sr. Jobá de Bruxelas, com observações judiciosas sobre o estado moral dos espíritos. Ele lamenta que os partidários do espiritismo sejam frequentemente designados por suas iniciais.
Isso porque aqui, né, quando eram algumas citações que apareciam, as pessoas só colocavam iniciais sem se identificar. Pensa que indicações mais explícitas contribuiriam para o progresso da ciência, convidando, em consequência, todos os adeptos a assassinarem um nome como ele mesmo o faz. Vide o número de janeiro. Esta última observação do Sr. Jobá é fortemente apoiada por grande número de membros que autorizam por seus nomes em todas as atas que eles possam dizer respeito. Isso que a gente tinha visto que nos números anteriores eram sempre iniciais que Kardec colocava exatamente para evitar qualquer tipo de exposição. E aí o Sr. Jobá, lá de Bruxelas, na Bélgica, assim como outros membros da sociedade também achavam que era muito mais interessante publicar o nome das pessoas que participavam das reuniões, que enviavam comunicações, que recebiam comunicações, para que todos ficassem bem familiarizados, né, com a dinâmica do trabalho. O Sr. Allan Kardec observa que o medo do que dirão diminui a cada dia, e que hoje há poucas pessoas que temem confessar suas opiniões acerca do Espiritismo. Os epítetos de mau gosto dados a seus partidários tornam-se ridículos, lugares comuns, dos quais se riem quando se vê tanta gente da elite ligar-se à doutrina, porque é entrevisto o momento em que a força da opinião imporá silêncio ao sarcasmo. Mas uma coisa é ter coragem de externar a opinião numa conversa, e outra é entregar o nome à publicidade. Entre as pessoas que mais energicamente sustentam a causa do Espiritismo, muitas há que não gostariam de ser expostas em evidência, por essas e outras coisas. Estes escrúpulos, que absolutamente não implicam falta de coragem, devem ser respeitados. Quando fatos extraordinários se passam em qualquer parte, compreende-se que seria pouco agradável para as pessoas que lhes são objeto serem transformadas em ponto de mira da curiosidade pública e molestadas pelos importunos. Sem dúvida devemos ser gratos aos que se põem acima dos preconceitos, mas também não devemos censurar com tanta leviandade os que talvez tenham motivos muito legítimos para não se fazerem notados. Aqui a observação de Kardec é que, além dos membros da sociedade que autorizam a exposição de seus nomes nas atas, na Revista Espírita, por exemplo, né, que quando Kardec publicava um artigo, principalmente de uma pessoa encarnada ou de uma família, de uma pessoa que desencarnou, acabava gerando um certo constrangimento. Então Kardec ponderava exatamente isso, que se aquele que tinha interesse em se expor, seria respeitado e louvado por isso, mas aquele que não gostaria também tem os seus motivos. Como o Braz lembrou ali também, temia muito, não apenas a Igreja Católica, mas o próprio meio científico também acabava perseguindo, porque a doutrina espírita estava no meio de duas linhas de pensamento, uma espiritualista dogmática e a outra materialista. Então, nesse meio, os dois acabavam sendo constrangidos. Então, se um cientista, um professor, tivesse presenciado ou vivenciado uma experiência de fenômeno mediúnico e tivesse entrado em contato com a sociedade expondo aquela situação, o fato dele citar o seu próprio nome poderia gerar um certo constrangimento no meio onde ele vive. Então Kardec coloca exatamente isso, Para quem deseja expor, vai ser aceito, para quem não deseja também vai ser respeitado, porque tem lá os seus motivos. Deixa eu ver aqui. Elis colocou, ainda hoje é tabu, lembro nas aulas de psicologia. Mas acho que hoje é muito mais tranquilo. Quando você se declara espírita, Elis, as pessoas não se preocupam muito com julgamentos. Agora, quando você fala que presenciou um fenômeno, aí já é uma outra situação. Então, mas assim, hoje a religião, em termos de religião, pelo menos o espiritismo não sofre tanto problema. Nós tivemos uma notícia ontem que foi publicada de um garoto de 12 anos numa escola que usava aquelas guias do candomblé e ele acabou sofrendo preconceito dos professores, acabou mudando depois de escola e tudo mais, Então, nesse caso, a gente tem, se por acaso andasse numa escola com um crucifixo pendurado, não teria problema. Se fosse com outra denominação religiosa, parece que as coisas se complicariam, Então, tivemos essa situação registrada. Vamos em frente. Estudos.
Primeiro, perguntas dirigidas a São Luís sobre os espíritos que presidem as flores, a propósito da comunicação obtida pela senhora B. Uma explicação muito interessante foi dada a esse respeito. Será então publicada essa informação. Continuando então aqui, mais uma vez, né, vou só reler aqui esse trecho para ajustarmos aqui o nosso som. Primeiro então, perguntas dirigidas a São Luís sobre os espíritos que presidem as flores, a propósito da comunicação obtida pela senhora DB. Uma explicação muito interessante foi dada a esse respeito. Como eu falei para vocês, essas perguntas sobre o espírito que presidem as flores, nós comentamos que na Revista Espírita temos esse artigo, e das respostas dadas por esse espírito, Kardec tirou algumas que são mais interessantes para elaborar, lá no Livro dos Espíritos, aquele item que fala sobre os espíritos que lidam com a natureza, os espíritos elementais. Então foi daqui que foi tirado. E aí São Luís traz uma explicação sobre aquilo que o espírito trouxe. Segundo, outras perguntas sobre o espírito dos animais. Terceiro, duas comunicações espontâneas são obtidas simultaneamente. A primeira do Espírito Verdade, pelo Sr. Rose, com alguns conselhos à sociedade. A segunda de Fenelon, pela senhora Rouet, ou pela senhorita Rouet. Muito bem, isso aqui então é o boletim do dia 30 de dezembro de 1859. Encerramos 1859, a partir de agora, na próxima reunião, amanhã a gente já fala sobre as reuniões realizadas em janeiro, no mês de janeiro de 1860. Tá? Então aqui as informações das atividades da sociedade em 1850. Começamos desde julho, né, que foi o início dessas publicações, e já chegamos então em janeiro. 6 meses se passaram desde aquele início. Então, o bom de ler todos esses boletins é que a gente vai acompanhando de uma forma muito rápida, lendo todos os dias, né? Ainda não entendo os elementais, né? A gente tem pouca informação sobre isso, Elis. A gente vai chegar oportunamente num momento. Lembrando que no próximo dia 25 vai ser o nosso tema livre, portanto daqui a 2 semanas, não, daqui 3 semanas. Então, chegando nesse dia, fiquem atentos aí e coloquem as perguntas, né? Não sei se tem, precisaria procurar. Eu acredito que não, tá? Mas seria interessante procurar por lá. Vamos lá, vamos então para o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu Pai. Estamos das instruções dos Espíritos. Falamos então, como eu comentei com vocês, sobre os mundos superiores e mundos inferiores, que é o primeiro item, ou a primeira mensagem das instruções dos Espíritos. Agora vamos para o mundo de expiações e de provas. Vamos analisar um pouquinho mais agora sobre as características desse tipo de mundo, né, do qual o nosso planeta faz parte. Então vamos ver as características, porque normalmente nós vemos aqui no nosso planeta, através dos meios de comunicações, através da análise da história, né, dos fatos que marcaram a história da nossa sociedade, principalmente nesse campo dos conflitos, das guerras, das misérias, das destruições e tudo mais. Então a gente acaba se questionando realmente, né, qual é o destino do nosso planeta, para onde ele vai, de que forma ele vai e também quanto tempo ele vai demorar para mudar isso tudo. Para muitos, essa ideia é apenas uma utopia. Para outros é uma realidade, para outros definitivamente o nosso planeta não tem mais jeito. Mas a gente acaba estudando então através da doutrina esse importante detalhe, né, que trata da progressão de todos os mundos, a partir do momento em que há a progressão de todos os espíritos, cada um progredindo, evoluindo, né, no seu tempo, de acordo com as suas possibilidades. E aí então vemos que o nosso planeta está de fato se transformando. Kardec pergunta aos espíritos, lá no Livro dos Espíritos, no capítulo que trata das leis morais, na lei do progresso, por que é tão difícil, né, algo mais ou menos assim, por que é tão difícil de nós aceitarmos essa ideia de que o nosso planeta está evoluindo.
E aí então os espíritos lembram, né, que nós temos que ter uma visão um pouco mais ampla, comparando o passado com o presente, não simplesmente analisando o nosso momento existencial aqui no mundo físico, encarnados, porque a nossa vida ela se resume num período de, em média, hoje na atualidade, né, em média 70 anos de idade, aqui no Brasil 74, quase 75 anos de expectativa de vida. Mas nós temos ali países que vivem um pouco mais, como é o caso do Japão, e alguns países mais desenvolvidos, outros países que vivem menos. Se nós pegarmos, por exemplo, alguns países como a Somália, né, lá na África, a expectativa de vida é 50 anos de idade, em virtude das doenças, da miséria, das guerras civis que existem por lá. Então, cada planeta, cada país vivendo ali o seu período, né, possibilitando aos seus habitantes um determinado período de vida. Então, quando nós vivemos aqui no Brasil, aproveitando aqui o nosso país, temos ali 70 anos aproximadamente de vida, e nesses 70 anos, levando em consideração que nós temos ali um entendimento a respeito da vida a partir dos 20, né, porque até os 19, 17 a gente está ali naquela fase de clareamento das ideias, né? Então não estamos tão envolvidos politicamente, economicamente, não estamos tão ativos na sociedade, estamos começando essa trajetória. Então podemos dizer que desses 70 anos, 50 anos são ativos, né? Então vamos reduzindo, porque vai chegando naquela fase final da vida, nem todos chegam com saúde e acabam também não participando. Então isso vai se resumindo cada vez mais. Então, levando em consideração que nós temos ali aproximadamente 60 anos de vida ativa aqui no nosso planeta, aqui no nosso país, nós queremos ver nesses 60 anos uma mudança radical. De imaginar, por exemplo, que aquilo que nós tínhamos na época da nossa juventude simplesmente desaparece quando nós atingimos, então, essa fase da maturidade, essa fase da melhor idade. Né? Então, na verdade, não existem essas grandes mudanças, e como o próprio, né, aquele próprio axioma diz para nós que a natureza não dá saltos, significa então que as mudanças são lentas, são graduais, mas elas acontecem. Então o que os espíritos lembram é que nós temos que ter uma visão mais abrangente, de imaginar não apenas esse período de 50, 60 anos, mas pegarmos ali 2, 3, 4 séculos. Se pegarmos, quando a doutrina foi apresentada para nós, em 1857, através do Livro dos Espíritos, nós temos, portanto, mais ou menos uns quase 160 anos, né, chutando assim, deixa eu ver, 57, 2007, 150, com mais 7, temos ali 157 anos mais ou menos, temos 157 anos mais ou menos de tempo de lançamento do Livro dos Espíritos. E quando ele foi lançado, a gente lembra que o Brasil vivia a escravidão. Nós estávamos ali já entrando naquela fase final, já que 31 anos depois nós entraríamos, né, na abolição da escravatura em 1888. Então, o Livro dos Espíritos, quando foi lançado, o Brasil tinha acabado de deixar de ser colônia, já que ele foi ali, teve a sua independência 35 anos antes da publicação do Livro dos Espíritos. 35 anos o Brasil deixava de ser colônia, 35 anos depois o Brasil se tornava um país sem escravidão, como sendo uma ação oficial. E de 160 anos para cá, ou quase 160 anos para cá, nós tivemos essa mudança. E é uma mudança significativa, não dá para ignorarmos isso tudo. Então nós precisamos, na verdade, expandir um pouco mais a nossa visão para percebermos essas mudanças. Guerras que aconteceram, né, aproximadamente 70 anos, guerras de proporções mundiais, com destruições assim, incomparáveis, né, com milhões de pessoas sendo dizimadas em virtude de guerras e conflitos e tudo mais. Isso já não acontece mais. Então, certamente, embora hoje nós estejamos vivendo num período que para nós não é satisfatório, para quem viveu naquele passado, hoje vê uma vida diferente. Nós temos aquelas pessoas que são octogenárias, né, que já atingiram assim, uma vivência muito longa, que tiveram possibilidade de acompanhar esse período. Aqui no Brasil, guerra mundial, ditadura, movimentos sociais, né, de reivindicando
o direito à opinião pública, a eleições e tudo mais. Hoje nós vivemos, né, relaxados, despreocupados, insatisfeitos, mas se nós voltarmos um pouquinho no tempo, nós teremos ali um outro universo, uma outra vida, uma outra situação que nós não vivemos mais. Então tivemos sim essa mudança. Só que nós queremos, claro, que tudo aconteça ao mesmo tempo e agora. Coisa que os espíritos falam que tudo acontece naturalmente à medida que nós formos nos transformando também gradualmente. Então por isso hoje nós estamos, mundo de provas e expiações. A pergunta é, o nosso mundo vai melhorar mais? Muita gente diz assim, impossível isso não melhorar. Só que é possível, porque nós vimos que em 50 anos tivemos grandes mudanças aqui no Brasil. Daqui a 50 anos teremos certamente novas mudanças aqui no Brasil também. Daqui a 100 anos, daqui a 200 anos, quais serão as mudanças que nós observaremos? Assim como aqui nós pegamos o nosso país como uma amostragem dessa análise, nós podemos estender isso para o mundo todo. Quais serão as mudanças que nós observaremos no mundo todo? Ainda temos conflitos? Temos, né? Ainda temos problemas? Também temos, mas algo vem mudando, né, em todos os países, mudando a forma de pensar, mudando a forma de viver, as iniciativas que estão sendo tomadas, tentando promover, né, esse progresso no nosso mundo. Algumas medidas são ineficazes ainda, infelizmente, mas outras já se tornaram bastante eficazes também. Então assim as coisas vão acontecendo. E o nosso planeta, com esses problemas, né, com essas virtudes, com essas imperfeições, ele se encaixa então numa categoria de mundos, como nós já vimos aqui. Kardec trouxe para nós uma estrutura didática para compreendermos exatamente cada etapa de evolução de um determinado mundo, começando então pelos mundos primitivos, como a gente já conversou. Lembrando que o mundo primitivo era o nosso planeta foi um mundo primitivo na época, né, das antigas civilizações, da era pré-histórica, dos primeiros hominídeos. Então vivemos esse período. Passamos por provas e expiações quando tivemos uma sociedade mais estruturada e mais consciente e capaz de assumir as responsabilidades de suas ações. E agora começamos, depois de termos vivido esse período todo, que nós infelizmente não temos como precisar, né, exatamente quando começou o mundo de provas e expiações, quando ele vai acabar, mas nós podemos colocar ali 2.000, 3.000 anos talvez, né, podemos imaginar esse período de 3 milênios, que é esse período em que nós reencarnamos tantas e tantas vezes nesse período. Se nós imaginarmos assim, quantas encarnações nós já tivemos nesses 3.000 anos? Não criaremos expectativas nem fantasias, mas dá para imaginar que foram muitas. E nessas muitas reencarnações, nós então estamos ali aprendendo muita coisa. Então nós estamos nos transformando, ou seja, as reencarnações estão sendo efetivas. Porque nós estamos conseguindo diminuir pelo menos o peso das faltas do passado, e hoje, né, os nossos equívocos são menores comparado com aquilo que houve anteriormente. Então no passado, por exemplo, a vida e a morte era algo que fazia parte da rotina do cotidiano. Matávamos e morríamos com muita ou pouca preocupação, sem muitas preocupações, mas com muita culpa talvez, né? As guerras eram feitas de uma forma muito natural, vamos guerrear, vamos conquistar, vamos destruir, vamos tomar, etc. Então todo mundo, né, vivendo ali naquela condição. Hoje os nossos erros são diferentes. Hoje erramos talvez por omissão, erramos pelo medo, sofremos pela culpa. Então vemos que o período vai passando, nós vamos nos transformando e consequentemente também vai mudando dentro de nós esse universo moral, em termos de culpa, de responsabilidade. Então estamos progredindo. Então vamos ler aqui o que Santo Agostinho fala para nós a respeito do mundo de provas e expiações, e naturalmente vamos encaixando essa nossa realidade atual nessa descrição que ele traz para compreendermos exatamente como devemos entender o mundo de provas e expiações e até onde ele se classifica como mundo de provas e expiações. Então aqui Santo Agostinho, uma psicografia que chegou então em Paris, 1862, não sabemos se foi na Sociedade, né, mas foi lá em Paris, e aí então ele diz para nós aqui, item número 13, bom dia pessoal que chegou: que vos direi que já não conheçais dos mundos de expiações, pois que basta considerar a terra que habitais, a superioridade da inteligência num grande número de seus habitantes,
indica que ela não é um mundo primitivo, destinado à encarnação de espíritos ainda mal saídos das mãos do Criador. Suas qualidades inatas são a prova de que já viveram e realizaram um certo progresso, mas também os numerosos vícios a que se inclinam são um indício de uma grande imperfeição moral. Eis porque Deus os colocou no mundo ingrato para expiarem suas faltas através de um trabalho penoso e das misérias da vida, até que se façam merecedores de passar para um mundo mais feliz. Então estamos diminuindo cada vez mais essas dores que nós estamos vivendo. No passado, dores atrozes, agora dores que incomodam. No futuro, não muito distante, teremos ali apenas aquelas dores que só tocam a nossa sensibilidade, mas já quase que se extinguindo. Continua São Luís. Não obstante, não são tantos os espíritos encarnados na Terra que se encontram em expiação. As raças que chamais selvagens constituem-se os espíritos apenas saídos da infância e que estão, por assim dizer, educando-se e desenvolvendo-se ao contato de espíritos mais avançados. Vem a seguir as raças semicivilizadas, formadas por esses mesmos espíritos em progresso. Essas são, de algum modo, as raças indígenas da Terra que se desenvolveram pouco a pouco através de longos períodos seculares, conseguindo algumas atingir a perfeição intelectual dos povos mais esclarecidos. Os espíritos em expiação aí estão, se assim podemos nos exprimir como estrangeiros. Já viveram em outros mundos, dos quais foram excluídos por sua obstinação do mal, que os tornava causa de perturbação para os bons. Aqui nós falamos sobre isso, daquela emigração, daquele expurgo que aconteceu, os expurgos que aconteceram em outros mundos e que também vem acontecendo na atualidade aqui no nosso planeta, nessa mudança de perfil do nosso mundo. Então, como Santo Agostinho está passando para nós aqui também, esses que trazem expiações são aqueles que viveram em outros mundos cometendo erros graves, erros que poderiam durar muito tempo para serem corrigidos, mas como ia ser muito demorado, esses espíritos não poderiam, de alguma forma, acompanhar a evolução de seus mundos. Então eles foram migrados para mundos que tinham uma característica semelhante àquilo que eles deveriam vivenciar e experimentar. Então vieram para o nosso planeta para dar essa continuidade na sua evolução. Claro que essas informações para nós, para quem chega de uma forma meio desavisada, e começa a pegar essa conversa meio pelo meio, acaba achando que isso é muita fantasia. Pessoas, espíritos que vivem em outros mundos, espíritos que vêm para cá, outros espíritos que vão para lá. Então, na verdade, nós precisamos analisar todo o conjunto de ideias que a doutrina espírita traz para nós a respeito desse assunto, falando, por exemplo, sobre a imortalidade, falando sobre a reencarnação, falando sobre a pluralidade dos mundos habitados, falando sobre essas emigrações e imigrações. Então, na verdade, é uma análise mais completa. Então, ainda assim, para nós é muito difícil entendermos essa ideia de ir para um mundo diferente do nosso, se nós não temos nenhuma comprovação científica, pelo menos, a respeito da existência desses mundos habitados. Mas para nós fica como título, vem a título de revelação. Como nós vimos lá no livro A Gênese, que revelação é uma informação que vem do mundo espiritual, que traz para nós ali um cunho de verdade. Então nós entendemos isso como sendo uma realidade, uma verdade, a partir de todas as informações e todos os estudos que nós fazemos. Então, para estudarmos esse tipo de capítulo, nós temos que partir do princípio de que esse tema é aceitado naturalmente por todos nós. Ainda que tiver algum tipo de dúvida, algum tipo de resistência, nós podemos ainda estudar. Agora, se por acaso esse assunto para nós for algo que não é aceitável, algo que é rejeitado sumariamente, significa então que estudarmos algo que vai além disso, como por exemplo, há muitas moradas na casa de meu pai. Como é que eu posso pensar em muitas moradas se eu não aceito que haja outras moradas? Então partimos do princípio de que isso para nós é uma realidade.
ainda que seja uma realidade ainda obscurecida, ainda incompleta, ainda com pouca informação. Mas nós vamos estudando, seguindo esse mesmo raciocínio. Então aqui, quando se fala sobre esses espíritos que são obstinados no mal e acabaram então sendo expurgados, sendo expulsos dos seus planetas, para vir, dos seus mundos, né, para virem viver num mundo como o nosso, isso mostra claramente que eles não eram nativos daqui. Ou seja, as suas primeiras encarnações não se deram nesses mundos. E nós mesmos nos perguntamos, né, até onde, né, a nossa presença aqui no mundo, ela é pelo fato de nós sermos nativos ou pelo sermos também imigrantes que viemos para cá. Continua Santo Agostinho. Esses espíritos então foram relegados por algum tempo entre os espíritos mais atrasados, que somos nós, tendo por missão fazê-los avançar, porque trazem uma inteligência desenvolvida e os germes dos conhecimentos adquiridos. É por isso que os espíritos punidos se encontram entre raças mais inteligentes, pois são essas também as que sofrem mais amargamente as misérias da vida, por possuírem mais sensivelmente e serem mais atingidas pelos atritos dos que as raças primitivas, cujo senso moral é mais obtuso. Então ele quer dizer que esses espíritos que migram então, ou que emigram para outros mundos, encontram lá uma estrutura mais atrasada, com espíritos mais atrasados, então na verdade eles se encontram de uma forma mais evoluída, mais desenvolvida. Eu posso até trazer para vocês aqui uma comparação simples de uma experiência que eu vivenciei, que na época da minha infância, estudando numa escola, em escolas daqui de São Paulo, eu tive a oportunidade, né, por causa de trabalho do meu pai, de mudar de estado. Eu fui morar em Mato Grosso, na cidade chamada Barra do Garças. E ali então eu comecei a estudar num colégio salesiano, a partir da 5ª série, né, da antiga 5ª série. Então o que eu estudava a partir dessa 5ª série era algo que estava muito mais avançado do que aquilo que eu estudava em São Paulo, por incrível que pareça. E aí depois de 3 anos e meio nós voltamos para São Paulo. E chegando aqui em São Paulo, nós encontramos a escola de São Paulo mais atrasada do que quando nós saímos. Então é mais ou menos como se eu chegasse na escola e perguntasse assim, mas vocês ainda estão aprendendo isso? Porque na minha escola nós estamos aprendendo coisa que no ano seguinte vocês vão aprender ainda. Então isso mostra, né, que nessa comparação é mais ou menos assim. Como aconteceu, né, de vermos assim de pessoas que vivem em países da Europa, da América do Norte, mesmo lá do Extremo Oriente, que tem uma tecnologia mais avançada e de repente vem aqui para o Brasil e acaba encontrando no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, tecnologia que já não é tão avançada como a deles. Em termos de sistema de comunicação, de transporte, de estrutura doméstica, estrutura científica. Né? Mas vocês não têm esse equipamento ainda, vocês não viram isso ainda. Então podemos imaginar que esses espíritos vindo então, passaram uma temporada entre nós aqui no nosso mundo, eles trariam para nós, eles trariam então para cá ideias, conhecimentos, valores, estrutura social, que embora eles fossem imperfeitos para continuarem vivendo, ou pelo menos ainda incapazes de continuar acompanhando a evolução daqueles mundos, eles chegaram aqui trazendo já a consciência de que foram expurgados, de que vão sofrer, mas trazem também, a maioria deles, o propósito de se transformarem para retornarem ao seu ambiente anterior. Porque assim, nós vamos para lá, vamos sofrer e tudo mais, mas estão condicionados no seu retorno, a colaborarem com a evolução desses mundos. E aí nós vamos encontrar aqui, daqueles espíritos que vieram para cá, assim como desses que estão saindo daqui, vão chegar então nesses mundos como administradores, como políticos, como cientistas, como artistas, porque ele pode ter o dom da arte, mas ter valores morais que são incompatíveis com o lugar onde viviam. Então, professores, pessoas comuns muitas vezes, mas que proporcionam uma mudança no ambiente onde eles estão. Pessoas da área de comunicação, toda a ordem. Então, muitos desses grandes gênios que nós temos aqui, nós poderíamos nos perguntar, por exemplo, né, Steve Jobs, Bill Gates, quem são esses espíritos? São aqueles gênios que vieram para cá naquela condição de, embora tivessem conhecimento, são espíritos missionários, ou por acaso foram espíritos que no mundo deles eram incompatíveis com os valores que eles tinham lá, mas tinham grandes conhecimentos?
São dúvidas que a gente pode questionar, colocar, são legítimas essas questões, embora não possamos encontrar uma resposta, mas vemos exatamente que essas grandes mentes que chegam aqui para proporcionar essas grandes revoluções, certamente já traziam essa bagagem de algum lugar, de algum período que viveram. E aí então vão utilizar isso, ou continuando por aqui, ou contribuindo com outros mundos, sejam então como missionários, sejam como relegados. Mas certamente proporcionaram essa mudança. Podemos dizer assim, que durante a história da humanidade, a partir do século XX, esses dois nomes jamais serão esquecidos, pela contribuição que eles deram na estrutura tecnológica aqui do nosso planeta. Assim como nós tivemos outros cientistas, pegamos ali, por exemplo, Albert Sabin, pegamos Albert Einstein, pegamos Thomas Edison. Quem eram esses espíritos? De onde eles vieram? Assim como pessoas comuns também. Então eles vieram para cá agora transformados. Vamos esquecer, por exemplo, né? Tem esse pessoal que vem de lugares piores, né? Mas vamos lá. Então quando a gente fala sobre, né, esses espíritos, agora pegamos espíritos anônimos, né, já que a gente não sabe quem eles são. Citei para vocês esses nomes apenas para trazer uma ilustração. Mas nós pegamos então espíritos anônimos que vieram para cá trazer essa contribuição, dentro do meio empresarial, de isso, aquilo. Vieram para cá, fizeram o seu papel, conseguiram de fato se transformar intimamente, se fizeram merecedores dessa promoção moral, vamos dizer assim, e acabavam depois então sendo levados de volta para o seu ambiente natural, né? Ou pelo menos dentro do nível que estavam anteriormente. Conseguiram se regenerar. E é por isso que nós vemos, né, que esses espíritos, então, que vêm para o mundo de provas e expiações, estavam no mundo regenerado. Ou pelo menos deveriam estar. E acabavam, então, sendo relegados ao mundo de provas e expiações para aprenderem, né, através da dor, a importância, né, dessa afinidade com essas leis naturais, com essas leis divinas. Então, voltaram para o mundo de provas, para o mundo de regeneração. Ou seja, conseguiram se regenerar num mundo como o nosso, porque já traziam um conhecimento prévio. Enquanto que outros que estavam nesse processo evolutivo darão continuidade nessa evolução. Então, a maioria de nós certamente viemos de mundos primitivos, a minoria veio relegada para o mundo de provas e expiações e depois estão ali gradativamente retornando, já que estão mais à frente de todos nós, podem evoluir, né, para poderem continuar ali a sua linha de progresso. Item número 15, diz para nós aqui então Santo Agostinho: a Terra nos oferece, pois, um dos tipos de mundos expiatórios, em que as variedades são infinitas, mas tem por caráter comum servirem de lugar de exílio para os espíritos rebeldes à lei de Deus. Nesses mundos, os espíritos exilados têm de lutar ao mesmo tempo contra a perversidade dos homens e a inclemência da natureza, trabalho duplamente penoso, que desenvolve a uma só vez as qualidades do coração e as da inteligência. É assim que Deus, na sua bondade, torna o próprio castigo proveitoso para o progresso do espírito. Então vemos esses exilados, né, dentro da doutrina do meio espírita. Nós temos ali a famosa expressão exilados de capela, né? Então, independente da origem, como eu sempre falo para vocês, de onde veio, qual é o nome do lugar, quem são eles, nós sabemos que o processo aconteceu. Então é muito mais importante para nós entendermos o processo do que tentarmos dar nomes, datas, lugares. Simplesmente sabemos que aconteceu. E mais uma vez partimos do princípio de que para nós isso é um entendimento natural. Porque a partir do momento em que ele se torna natural, tudo o que vem em consequência dessa informação inicial, para nós também pode ser compreendida com maior facilidade. Passando para o item número 3. Mundos regenerados. Falamos de mundos de provas e expiações. Então, a característica principal do mundo de provas e expiações: inteligência desenvolvida e moralidade subdesenvolvida. Essa é a característica. Sabemos muito, mas não sabemos o que fazer com esse muito. E por isso acabamos, então, através dos nossos instintos, dos nossos egoísmos, utilizando todo esse conhecimento, todo esse intelecto para benefício pessoal, né, em detrimento do sofrimento alheio.
Então essa é a característica principal do mundo de provas e expiações. Número 3, Santo Agostinho de novo, em Paris, 1862. Mundos regeneradores, ou mundos regenerados, como nós costumamos chamar. Entre as estrelas que cintilam na abóbada azulada, quantas delas são mundos, como o vosso, designados pelo Senhor para expiação e provas? Mas há também entre elas mundos mais infelizes e melhores, como turbilhão planetário, como há mundos transitórios que podemos chamar de regeneradores. Cada turbilhão planetário, girando no espaço em torno de um centro comum, arrasta consigo mundos primitivos de provas e expiações, de regeneração e de felicidade. Já ouvistes falar desses mundos em que a alma nascente é colocada, ainda ignorante do bem e do mal, para que possa marchar em direção a Deus, senhora de si mesma, na posse de seu livre-arbítrio. Já ouvistes falar das amplas faculdades de que a alma foi dotada para praticar o bem. Mas, existem as que sucumbem. Então Deus, que não quer aniquilá-las, permite-lhes ir a esses mundos em que, de encarnações em encarnações, podem fazer-se novamente dignas da glória a que foram destinadas. Então, vimos ali um mundo regenerado, com espíritos regenerados, mas temos também aqueles que não conseguem acompanhar essa evolução. E aí nós temos duas opções, ou três na verdade, né? A primeira opção, Deus simplesmente destruiria todas essas almas, já que elas não servem para nada. Segundo, colocaria essas almas no lugar de sofrimento eterno, dentro da visão dogmática que nós temos das religiões tradicionais, põe lá no inferno, fecha a porta e deixa lá cozinhando para sempre, que aí não faz mal para ninguém. Ou nós temos a terceira, que nós vemos como a mais justa, que é exatamente oferecer uma oportunidade para que esse espírito possa, através de um processo reformatório, se regenerar e dar continuidade na sua evolução. Então, ou desaparece, ou fecha num lugar chamado inferno, ou qualquer nome parecido, ou qualquer lugar parecido, ou permite, através de recursos de reabilitação, o progresso desses espíritos. É então que, fazendo essa transferência, como no caso que nós conversamos, uma escola tem uma proposta de mudar a sua filosofia através da disciplina e de ensinamentos mais evoluídos. Aqueles alunos que não podem acompanhar essa evolução, em vez de serem expulsos definitivamente, acabam então sendo levados para fazerem então ali, para passarem por um processo de reforma, tanto moral como intelectual, e assim que estiverem em condições, voltam então a acompanhar esse progresso. Então essa é a ideia dessa lei universal em que todos os espíritos acabam tendo oportunidade de progresso, ou de evoluir. E Jesus sempre fala também, como ele diz, nenhuma ovelha será perdida, ou seja, nenhum espírito fica definitivamente esquecido, relegado ao esquecimento, simplesmente por um capricho, mas na verdade, através desse processo de reencarnações sucessivas, aproveitando exatamente a imortalidade do espírito, todos nós evoluímos, só que cada um dentro do seu próprio tempo. Porque a ideia do inferno, ela se dá exatamente pela visão monoexistencial que as religiões tradicionais têm. Ou seja, você nasce e você morre. Esse seu período é tudo ou nada. Ou você se dá bem, ou você se dá mal. Você não terá outra chance. Aquilo que os espíritos trazem para nós, eu não vou falar que a doutrina espírita passa, porque dá a impressão de que a doutrina é dona da verdade. E, na verdade, quem revela para nós essa verdade são os próprios espíritos. Então, o que os espíritos trazem para nós é exatamente isso. Nós somos imortais e temos aí a nossa imortalidade toda pela frente. Não posso dizer eternidade, porque, como vocês sabem, existe uma diferença entre aquilo que é imortal e aquilo que é eterno. Eterno é aquele que não teve começo e não teve fim. Imortal é aquele que nasce e depois continua para todo sempre, Então o que os espíritos falam? Nós somos espíritos imortais. E dentro dessa imortalidade nós temos ali infinitas, incontáveis oportunidades para evoluirmos. É exatamente essa a grande justiça que nós vemos dentro desses ensinamentos dos espíritos, do próprio pensamento de Deus. De que nós somos criados quando?
Se foi há pouco tempo, eu tenho essa única chance. Se por acaso eu cometi um crime, se por acaso eu sou doente, se por acaso eu sou desequilibrado, se por acaso eu sou preguiçoso, quer dizer então que isso para mim já fecha a minha condição e eu acabo simplesmente sendo esquecido, não tendo mais oportunidade de crescimento. Nesse caso, Hermes, se nós falarmos assim que nós vivemos na eternidade, nós entenderíamos que a eternidade seria uma condição, seria um ambiente. Né? E, na verdade, nós somos imortais, nós vivemos a imortalidade. Né? Porque a eternidade você não pode olhar só para frente, nós temos que olhar para trás também. E aí, aquilo que nós entendemos que a eternidade cabe apenas a Deus. Né? Até mesmo o universo é questionado sobre a sua eternidade, ou se ele nasceu a partir daquele momento, né, da grande explosão. Então nós vivemos a nossa imortalidade, enquanto Deus vive a sua eternidade sem começo e sem fim. Para nós também isso aí é um grande enigma, uma grande interrogação, porque a eternidade não cabe na nossa mente. Como eu já falei para vocês num certo estudo que nós fizemos, nós temos a nossa mente restrita e limitada a informações limitada em questão de entendimento, né, com informações que fazem parte do nosso cotidiano. Então, para a gente ter uma ideia, nós compreendemos o que são os segundos, o que são os minutos, as horas, os dias, as semanas, os meses, os anos, as décadas, os séculos. Os milênios já complicam um pouco mais. Como é que a gente pode abarcar, por exemplo, na nossa mente, fatos que aconteceram durante 1000 anos? Já fica muito difícil para nós. A mesma coisa em termos de distância, né? Entendemos milímetros, centímetros, e assim vamos evoluindo até quilômetros, né? Naquela escala da matemática. Depois de quilômetros nós passamos então ali para anos-luz, que já complica a nossa vida. Como é que a gente consegue imaginar que algo consegue viajar 300 mil quilômetros em apenas um segundo durante 5 anos? Nós conseguimos entender o que eles estão falando, mas o nosso cérebro não consegue materializar, digamos assim, ou pelo menos ilustrar essa situação. Imaginar durante tantos anos voando nessa velocidade, ou pelo menos viajando nessa velocidade. O máximo que a gente consegue imaginar em termos de velocidade é aquilo que você viaja num avião, que é o meio de transporte mais rápido que nós temos. A partir dali começa então a entrar a nossa imaginação. E chega um momento em que a nossa imaginação não consegue extrapolar o seu próprio limite. Né? Então, falar de eternidade e mortalidade para nós é muito complicado. A gente fala porque sabe que existe, dá para entender o seu conceito, mas não consegue trazer isso para a nossa realidade mental, vamos dizer assim. E continua então. Item número 17, ainda sobre mundos regenerados. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os felizes. A alma que se arrepende, neles encontra a paz e o descanso, acabando por se purificar. Sem dúvida, mesmo nesses mundos, o homem ainda está sujeito a leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e os vossos desejos, mas está isenta das paixões desordenadas que vos escravizam. Neles não há mais o orgulho que emudece o coração, a inveja que o tortura e o ódio que o asfixia. A palavra amor está escrita em todas as frontes. Uma perfeita equidade regula as relações sociais. Todos manifestam a Deus e procuram elevar-se a Ele seguindo as suas leis. Nesses mundos, contudo, ainda não existe a perfeita felicidade, mas a aurora da felicidade. O homem ainda é carnal e por isso mesmo sujeito às vicissitudes de que só estão isentos os seres completamente desmaterializados. Ainda tem provas a sofrer, mas estas não se revestem das pungentes angústias da expiação. Comparados à Terra, esses mundos são mais felizes, e muitos de vós gostariam de habitá-los, porque representa a calma após a tempestade, a convalescença após a doença cruel. Menos absorvido pelas coisas materiais, o homem entrevê melhor o futuro do que vós. Compreende que são outras as alegrias prometidas pelo Senhor aos que tornam dignos
quando a morte ceifar novamente seus corpos para lhes dar a verdadeira vida. É então que a alma, liberta, poderá pairar sobre os horizontes. Não mais os sentidos materiais e grosseiros, mas os sentidos de um perispírito puro e celeste, aspirando às emanações de Deus sob os aromas do amor e da caridade, que se expandem no seu seio. Então a gente vai estudando, antes de continuar aqui a explicação de Santo Agostinho, a gente vai então compreendendo essa didática que Kardec trouxe para nós, falando de cada um dos mundos, mundos primitivos, provas e expiações, regeneradores ou regenerados, mundos felizes, depois mundo dos espíritos puros, né, os mundos angelicais. Então, cada um desses mundos servem para nós como sendo classes. Mas o que Kardec lembra é que a transição de um mundo para o outro é muito sutil. Ela não é simplesmente assim, você sai do andar de um prédio e você depois desembarca do elevador em outro andar. Na verdade, é uma transição. Nós estamos vivendo essa transição. Então, podemos dizer hoje que podemos sentir os efeitos da regeneração? Os efeitos iniciais, sim. Quando nós percebemos a mobilização da sociedade para tentar harmonizar o nosso mundo, embora com bastante dificuldade, quando nós percebemos que as mazelas do passado já não existem mais no presente, e quando elas acontecem numa condição de crime e não numa condição de naturalidade. Quando nós falamos sobre felicidade, nosso mundo, o mundo feliz, não é uma felicidade ainda porque nós não conseguimos compreendê-la, mas nós estamos aqui começando a esboçar. É aquela criança, por exemplo, que não consegue falar, mas ao mesmo tempo ela não é muda, mas ela começa então a balbuciar algumas palavras que para ela já têm significado. Então hoje nós começamos a ver moralmente essa condição. Estamos ainda sujeitos aos conflitos morais do nosso mundo, estamos sujeitos também aos transtornos provocados pelos efeitos naturais do nosso planeta, né, as catástrofes, temperatura, seca e tantas outras situações das condições físicas e climáticas do nosso planeta. Então, ainda vivemos isso tudo, mas moralmente a gente consegue viver de um modo mais equilibrado. Se antes a criminalidade era algo banal, a ponto de nós termos uma legislação que punia com a pena de morte, por exemplo, com torturas aqueles que eram criminosos, hoje, embora de um modo imperfeito, nós procuramos fazer com que esse processo de reabilitação seja proveitoso. Quer dizer, o criminoso hoje, pelo menos essa ideia que a sociedade tem, ele deve ser preso não para ser excluído da sociedade, mas para que ele seja reabilitado para retornar de um modo produtivo. Então, alguns presídios ainda conseguem fazer isso, tanto que aqueles que cometem crime, que vão para uma penitenciária, nem sempre voltam como criminosos. Infelizmente, nós temos muito que evoluir. Quando se fala sobre lei de justiça, né, sobre a estrutura judicial do nosso planeta, a estrutura social mesmo, ainda é bastante precária. Mas hoje temos a ideia de que isso é importante. As propostas que chegam para nós, principalmente nessa época de campanhas políticas, nós vemos ali as propostas que vão fazer com que o nosso mundo se torne perfeito. Ótimos, já é alguma coisa. No passado não era assim. No passado nós não tínhamos essa preocupação. No passado era uma ditadura. No passado eram aqueles grupos dominantes. Hoje nós temos uma democracia que visa a melhoria da sociedade. Isso já é o esboço de uma sociedade regenerada, o que começa a se regenerar. Mas se nós pensarmos que uma regeneração vai demorar ali tanto tempo, nós estamos apenas nos primeiros dias. Aí nos colocou, né, um lar onde reina a paz, a harmonia, o amor e a compreensão, pode-se dizer que vive em um mundo particular ditoso, né, mesmo estando na Terra, sem dúvida. Né, nem precisamos desencarnar para irmos a outros mundos, né, tudo uma questão de consciência. Nós vemos ali, e essa característica também, Hermes, que a gente vê, que nós temos ali alguns grupos que estão bem, outros, a maioria que não está. Então, essa oscilação é uma característica desse nosso mundo. Começam, então, assim, se nós pudéssemos ver num grande terreno descampado, vamos usar essa analogia que fica mais fácil. Naquele grande terreno descampado que só tem terra. E, de repente, nesse grande terreno, nós encontramos as primeiras mudas brotando.
Se nós podemos imaginar que o mundo feliz é aquele mundo cheio de árvores frondosas, árvores centenárias, nós somos aquele mundo onde nós temos ali aquele gramado, aqueles brotinhos nascendo, ainda com muitas ervas daninhas. Então essa é uma comparação, acho que ficaria bem clara para nós. Vemos ali que temos ali algumas roseiras, algumas plantas aqui, outras ali, mas ainda temos muito para reflorestar, vamos dizer assim, né? Reflorestar ou pelo menos fazer com que haja uma florescência mais efetiva, né? Porque reflorestamento é algo que foi destruído. E nesse caso nós não fomos destruídos, nós estamos construindo. Então é aí que a gente começa então a compreender a característica do nosso mundo hoje. E essas plantinhas que estão nascendo são exatamente aquelas que começam a se desenvolver, a mostrar realmente, né, a sua força vital, mostrar realmente o seu propósito. Então por isso que nós observamos, né? Quando eu vejo tantas misérias e bagunças, eu digo para a Edith, né, que esse não é meu mundo, né? E ela me olha rindo de mim, né? Na verdade, eu tenho uma situação interessante. Certa vez eu conversava com uma amiga e a gente analisava exatamente essa situação. Nós vemos hoje algumas famílias, ou algumas até sociedades, não precisamos ficar restrito em famílias, algumas sociedades que conseguiram se estruturar e se estabelecer e manter esse equilíbrio e essa harmonia. E ali então isso aumenta a responsabilidade. Exatamente porque se você não tem, né, você no sentido geral, né, se você não tem a preocupação de cuidar da sua subsistência naquilo que existe de mais básico, significa que você tem a oportunidade de fazer mais. Já que a sua vida é tranquila, então você pode moralmente começar a fazer um trabalho mais efetivo. Então nós vemos isso, só que o grande problema quando nós olhamos para o mundo hoje, nós vemos nações que vivem essa comodidade financeira, material, sem preocupação de desenvolvimento moral. E essa é exatamente a característica do mundo de provas e expiações. Quer dizer, podemos aproveitar, porque se nós pudéssemos imaginar que a nossa evolução é uma caminhada, e nós temos ali que o piso onde nós pisamos, quanto mais sólido ele for, mais firmes e produtivos são os nossos passos, nós percebemos que temos pessoas que vivem nesses pisos sólidos e simplesmente não fazem nada. Não caminham, não tomam uma direção. Temos ali nações com grande produto interno bruto, com grande tecnologia, que não dão a mínima para o que está acontecendo aí fora. Se tem gente passando fome, se tem guerra, eles se fecham dentro dos seus próprios mundos e vivem ali como se não tivesse nada com isso. Só que, na verdade, quando nós entendemos que todos nós, estando presente num mundo como esse, todos nós estamos comprometidos. Não existe ninguém dentro de uma embarcação, navegando por um oceano, que não tenha uma obrigação mínima para fazer com que a embarcação continue navegando. A menos que você pague, como turista, para viver sem fazer nada. Só que a realidade do mundo, nós não somos turistas. Né? Então, sempre assim, famílias, pessoas, sociedades que têm essa base, né, essa base inicial, né, vai com Deus bom, essa base material bem estruturada, é a grande oportunidade que tem de poder fazer mais. Né? Então é isso, infelizmente, que a gente vê no nosso mundo. Bases bem feitas com pouca produtividade. Então a quem muito tem, muito pode fazer, assim como com muito foi dado, muito será cobrado também. Né? Então essa é a ideia que a gente vê hoje. E infelizmente, né, independente disso, né, melhor será, é igual aquele óbolo da viúva que a gente tem também, aquela passagem do Evangelho, que nós vamos estudar futuramente. Né? O óbolo da viúva, né, significa nas palavras atuais a esmola da viúva. E nessa passagem do Evangelho mostra que muitas vezes pessoas ricas naquela época davam uma pequena contribuição para as instituições, sejam religiosas, sejam de caridade que eram feitas naquela época, mas davam apenas aquilo que sobravam. Enquanto que a viúva, que tinha pouco, pegava as moedinhas de comprar pão que ela tinha e oferecia, fazendo um sacrifício. Então, na verdade, o dela tinha muito mais valor do que aquele que dava muito, sendo que dava muito do que sobrava. Ela dava pouco do que não tinha. No nosso mundo é assim hoje, né? Quer dizer, nós temos a nossa vida bem estruturada, podendo fazer muito. Enquanto que nós temos ali pessoas que vivem numa condição difícil e se sacrificam muito porque se incomodam com aquilo que acontece na nossa sociedade. Né? As pessoas fazendo suas obrigações enchem a boca como se fosse um favor exato. Né? Quer dizer, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Essa frase ela é muito forte.
e ela é muito profunda também, que mereceria de nós um aprofundamento muito maior. Porque significa que, ao retornar ao mundo espiritual, fazendo ali depois uma revista sobre tudo aquilo que viveu, a pergunta, né, daquela passagem do Evangelho, né, que nós temos, né, é: o que você fez com aquilo que eu te dei? E aí nós temos aqueles empregados, né? Um ganhou uma moeda, 2 moedas, 3 moedas. Um ganhou uma moeda, conseguiu fazer ela render mais, o outro guardou, não fez nada, o outro perdeu, então cada um assim nessa condição. Quer dizer, eu te dei todas as condições para você se tornar uma pessoa produtiva. Te dei uma vida social, te dei oportunidade, te dei uma boa família, você teve um bom emprego, você teve tudo isso. E você fez o que com isso? Nada? Você ficou embalado, ficou viajando? Ficou ali desfrutando da sua condição social? E aí então depois vem a lei de causa e efeito. Porque se nós não aprendemos através do amor, aprendemos através da dor. E aí então vem esses espíritos reencarnando numa condição mais difícil para valorizar o pouco que tem. Porque quando teve muito não soube aproveitar. Isso é fundamental para entendermos exatamente a dinâmica do nosso mundo. E é por isso que ainda o sofrimento aqui vai ser muito presente. Teremos ainda esse período de regeneração, ou esse início de transição de um mundo para o outro, ainda um período muito longo. Porque pelo que nós vemos hoje, nós podemos imaginar assim, das gerações que estão nascendo agora, dessas crianças que estão nascendo a partir, vamos colocar a partir da virada do milênio, né? Então virou ali do primeiro milênio para o segundo milênio, ali começaram a nascer crianças. Então hoje elas estão ali com seus 12, 13 anos de idade. Essas crianças já são essas crianças que vão transformar o nosso mundo por aquilo que nós vemos no comportamento delas, na educação que elas possuem, na educação moral que elas recebem de suas famílias, no seu comportamento na sociedade. Vocês acham que elas estão em condições de transformar o nosso mundo em mundo de regeneração? Eu não vejo assim. Vejo uma pequena evolução, mas nada muito significativo. Talvez os filhos delas, talvez os netos delas, talvez os bisnetos delas. Então teremos ali pelo menos 3, 4, 5 gerações nesse processo de transformação. Elas estão se transformando intelectualmente, com a tecnologia, com tudo aquilo que é disponível para ela. Um grupo, outro grupo completamente ignorado em termos de educação acadêmica, com escolas precárias, sociedades que não se preocupam. Tudo isso que nós estamos observando, tudo isso que nós estamos vendo, é exatamente ali o reflexo do nosso mundo. Esse reflexo é problemático para nós, porque veremos assim, temos pressa, mas o nosso trabalho não é efetivo. Mas ele vai acontecer. Ele vai acontecer e vem acontecendo, só que ainda bastante restrito, ainda de uma forma bastante limitada. Esse é o nosso cuidado. Essa deve ser a nossa preocupação. Então, fechando por aqui, pessoal, o nosso estudo, para a gente poder chegar aqui no final, o último parágrafo, vamos lá. 18. Mas nesses mundos o homem ainda é falível, isso mundo regenerado. E o espírito do mal ainda não perdeu completamente o seu domínio sobre ele. Não avançar é recuar, e se ele não estiver firme no caminho do bem, pode cair novamente em mundos de expiação, onde o esperam novas e mais terríveis provas. Contemplai, pois, durante a noite, na hora do repouso e da prece, essa abóbada azulada, e entre as inumeráveis esferas que brilham sobre as vossas cabeças, procurai as que levam a Deus, e pedi que um mundo regenerador vos abrisse o seu seio após a expiação da terra. Então temos ali exatamente essa situação que nós vemos hoje de estarmos nessa transição. Muitas vezes, como nós vemos hoje, a educação religiosa que nós temos no mundo, e vemos ali, que pegamos, por exemplo, tanto o islamismo como a religião católica, a religião cristã, de um modo geral, e também como a religião hinduísta, são as 3 principais religiões do mundo. Qual é exatamente a lição, a mensagem que elas estão transmitindo para aqueles que são seus seguidores, em termos de evolução espiritual, em termos de transformação do mundo? Na verdade, procuram apenas encontrar paraíso logo à frente, sendo que estão completamente distantes disso, que essa é a realidade.
Se nós imaginarmos que os espíritos puros, na condição de Jesus, vivem nos mundos felizes, ou melhor, nos mundos puros, né? Essa pureza é exatamente isso que eles esperam encontrar. Só que, na verdade, procuram fazer isso reforçando cada vez mais a presença no mundo material. Ou seja, para você encontrar a Deus, você tem que ir em tal lugar, você tem que fazer tal coisa, você tem que fazer barganhas. E esse é um processo ainda que vai durar bastante tempo. Então, na verdade, conforme as escolas religiosas e filosóficas forem se modificando, fazendo exatamente com que o homem tenha uma compreensão sobre a sua imortalidade, sobre a sua realidade, o nosso mundo vai continuar dando esses passos de tartaruga. Agora, esse processo de regeneração, nós lembramos sempre, ele vai acontecer não apenas pela nossa própria iniciativa. Estão reencarnando aqui entre nós, conforme os espíritos dizem, e já disseram a Kardec e continuam dizendo na atualidade, esses espíritos estão reencarnando aqui trazendo uma mentalidade diferente. Então esses espíritos, na verdade, são aqueles que serão os líderes dessa revolução moral que acontecerá no nosso mundo, da qual, sem dúvida, nós participaremos. Só que devido a essa nossa fraqueza moral, esse nosso desconhecimento, incompreensão desse processo, nós seremos guiados e orientados por esses espíritos. Sejam eles, então, que estão encarnados, sejam aqueles que, mesmo desencarnados, trabalharão de modo mais efetivo. E, enquanto isso, nós estamos na dinâmica de encarnação e desencarnação, chegamos ao mundo espiritual, temos uma compreensão maior, voltamos, fazemos um trabalho, voltamos para lá, aprendemos um pouco mais, voltamos para cá, colocamos em prática aquilo que nós aprendemos, e aí vamos crescendo. E aqueles que não conseguem acompanhar esse progresso, serão então, ou esse processo, serão então relegados ao mundo que exigirão deles, então, esforços iniciais para sobreviverem. E a partir dessa sobrevivência, então, eles conseguirão se desenvolver de fato. Então, vemos ali o processo que vem acontecendo. Conhecemos, então, o mundo primitivo, que nós já conversamos no estudo anterior. Vimos agora mundos de expiações e provas, onde o intelecto é bem desenvolvido e a moralidade subdesenvolvida. Vemos aqui agora um mundo regenerado, onde o intelecto mantém a sua evolução e a moralidade mais evoluída, mas ainda frágil, em muitos espíritos, não em todos, né, mas numa grande quantidade de espíritos, que se não se mantiverem firmes nesse processo de transformação, poderão cair de novo em suas faltas. E depois veremos no nosso próximo encontro, então, aqui falando sobre a progressão dos mundos. Deixa eu ver aqui o tamanho desse capítulo. Dá para falar hoje, deixa eu acabar hoje ele aqui. Vamos lá então, a progressão dos mundos, agora para a gente poder fechar esse nosso raciocínio. Santo Agostinho, novamente, em Paris, 1862. Ele diz assim: o progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, estão submetidos a ela, pela bondade de Deus, que deseja que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que parece para os homens um fim das coisas, é apenas um meio de levá-la, pela transformação, a um estado mais perfeito, pois tudo morre para renascer e nada volta para o nada. Então a gente viu isso lá na lei de destruição. Quando nós estudamos o livro dos Espíritos, falamos que aquilo que para nós é destruição, da perspectiva espiritual é uma transformação. Até mesmo uma grande catástrofe. Aconteceu um grande terremoto, tantas pessoas morreram, tudo foi destruído. Na verdade, essas pessoas retornaram ao mundo espiritual e vão tornar a reencarnar. E enquanto aquele terreno que foi mexido geologicamente, terá ali então uma nova estabilidade. Claro que não vai acontecer de uma hora para outra. Ao mesmo tempo em que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente. Quem pudesse seguir o mundo em suas diversas fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos da sua constituição, o veria percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas em graus insensíveis para cada geração. Esses graus insensíveis que eu falei para vocês, que é exatamente isso. Para a gente poder ver a transformação de uma sociedade, nós temos que observar séculos. Para vermos uma transformação material de um planeta, nós temos que ver ali milênios.
ou mais do que isso ainda, né? Temos ali milhões de anos para podermos alcançar, vislumbrarmos essa transformação. E continua. Então ali, né, o veria percorrer a escala incessantemente progressiva, mas em graus insensíveis a cada geração, e oferecer aos seus habitantes uma morada mais agradável, à medida que eles também avançam na senda do progresso. Assim marcham paralelamente os progressos do homem, o dos animais, seus auxiliares, e o dos vegetais e o das formas de habitação, porque nada fica estacionário na natureza. Quanto essa ideia é grandiosa e digna da majestade do Criador, e como, ao contrário, é pequena e indigna de seu poder aquela que concentra a sua solicitude e a sua providência no imperceptível grão de areia da terra, e restringe a humanidade a algumas criaturas que o habitam. Ou seja, quando se fala do universo, né, pensarmos que a humanidade se restringe ao nosso mundo é muita pretensão da nossa parte. A Terra, seguindo essa lei, esteve material e moralmente num estado inferior ao de hoje, e atingirá, sob esses dois aspectos, um grau mais avançado. Ela chegou a um de seus períodos de transformação, e vai passar de um mundo expiatório ao mundo regenerador. Então os homens encontrarão nela a felicidade, porque a lei de Deus a governará. A gente fica se perguntando, né? Santo Agostinho disse que essa transformação já estava acontecendo em 1860, quando veio essa psicografia, 1862, para sermos mais precisos, né? Seria então essa nova filosofia, seria então a doutrina espírita um marco da transformação do nosso planeta, a partir do momento em que o mundo espiritual começa a se revelar de um modo muito mais intenso para nós? Porque nós percebemos que naquele período nós tivemos a queda da Inquisição, nós tivemos a Revolução Industrial, nós tivemos a Revolução Francesa, tivemos ali o próprio darwinismo começando a trazer um novo pensamento científico, descobertas científicas de grande intensidade naquele período, eletricidade, máquinas a vapor, tecnologia de comunicação, tecnologia da ciência, das ciências humanas, também da mesma forma. Guerras quebrando, né, como no caso de Napoleão, por exemplo, a grande proposta, segundo os espíritos nos falam, era exatamente quebrar um sistema de governo que estava estagnado. Leon Denis, quando ele fala da Primeira Guerra Mundial, num dos seus livros, O Espiritismo e a Guerra, se eu não me engano esse é o título, ele sempre diz assim, que a França acabou sendo abalada por uma guerra exatamente porque ela estava acomodada nos seus vícios e na sua prostituição. E aí, então, a partir do momento em que caiu naquela guerra, tudo começou a se transformar. A sociedade se mobilizou, se sensibilizou, chorou, sofreu, começou então a juntar forças, a unir forças para poder fazer com que tudo se transformasse. Então começamos a ver, nesses últimos 2 séculos, 3 séculos, grandes mudanças que foram marcantes na nossa sociedade. Até mesmo a partir da própria do início da reforma religiosa e do renascimento cultural ali no século XVI, né, a partir de 1500 e pouquinho, nós tivemos ali, a partir dessa mudança, um novo pensamento, que começou gradualmente a partir daquelas novas ideias, as descobertas de novos mundos, as grandes navegações, a economia começou a mudar, tudo isso com grande intensidade. Diferentemente do que nós vimos, por exemplo, nos séculos anteriores, onde nós tivemos ali os romanos que ficaram durante muito tempo, nós tivemos ali até os gregos que trouxeram uma contribuição, mas em termos de desenvolvimento da sociedade acabou não trazendo grande contribuição, né? Trouxe a filosofia, claro, algum conhecimento. Nós tivemos ali depois a Alta Idade Média, que era aquele período inicial, que foi completamente morto, né? Desde ali daquele período em que nós tivemos... deixa eu pensar aqui no período em que nós tivemos ali no ano de 1400, né, quando teve ali a queda de Constantinopla, até o período de 1700, que foi a Revolução Francesa, naquele período ali, né, nesse período, a Idade Média que foi ali, deixa eu lembrar aqui a data, foi 400 e pouco a queda do Império Romano, 472 se eu não me engano. De 472 nós começamos a Idade Média. Desse ano de 400 até 1500, nós tivemos um período absolutamente improdutivo. Quase 1000 anos que nós tivemos sem absolutamente nada de progresso na nossa sociedade.
a não ser aquela vida normal do dia a dia. Quando chegou nesse período de 1500 para frente, nós começamos a ter ali mudanças muito intensas, mudanças muito fortes. Pois é, então, a partir desse 1500 nós tivemos ali, né, Colombo veio para cá 1492, né, quando chegou na América aqui. Então nós tivemos, a partir do início do século XV para cá, essas mudanças começaram a acontecer de um modo muito mais intenso. Antes disso, o que nós tivemos de marcante na sociedade? As cruzadas, que foi ali aquela carnificina toda, cristãos e muçulmanos matando e morrendo em nome da fé. Tivemos ali a Inquisição, que iniciou ali a sua influência a partir do século XIV. Então nós vimos ali de 400 até 1500, quase nada significativo, a não ser o sistema feudal, aquela vidinha improdutiva. Então, quando começou exatamente esse período? Não sabemos, mas pelo fato de identificarmos grandes transformações a partir desse período, podemos dizer que sim, aquilo se tornou importante para nós. E ali começamos a ver o mundo modificando na ciência, na economia, na estrutura social e até mesmo na questão da fé. Então, pessoal, fechamos por aqui então esse nosso estudo sobre a progressão dos mundos. É claro que tudo aquilo que nós falamos agora, ela faz parte do nosso entendimento a respeito da evolução do mundo. Mas imagina assim a quantidade de espíritos que deve estar aqui do meu lado, dando um tapinha na cabeça e fala assim, coitado, tão infantil, ainda não sabe nada. Mas é o que a gente consegue entender agora. É o que a gente consegue compreender dessa evolução do mundo. Claro que futuramente os espíritos trarão isso de um modo muito mais claro para nós, mais informações chegarão. Quando nós chegarmos, pois é, sabe nada, inocente, até parece. Então, quando chega assim, vai chegar um momento em que os espíritos abrirão realmente esses canais de comunicação conosco, e aí então nós conseguiremos compreender e dialogar sobre essa fase de progresso, sobre essa fase evolutiva. Então as coisas estão acontecendo. Né? A escravidão também acabou, a gente lembra sempre, né? Lá a partir do século XVIII, século XIX. Né? Então muita coisa aconteceu. Então isso já marca para nós essa transformação. E a doutrina espírita faz parte desse pacote, porque trouxe também essa revolução espiritual. Então, como eu falo para vocês, nós tivemos 3 grandes fases, né, na compreensão do homem. Nós tivemos inicialmente aquela ideia do antropocentrismo, quando o homem era o centro do universo, quando os gregos e romanos cultuavam a sua própria imagem. Depois nós tivemos ali o teocentrismo, quando a igreja começou a dominar e aí Deus se tornou o centro do universo. E agora nós começamos então a entrar naquilo que eu chamo de espirocentrismo, ou seja, o espírito começou a se tornar agora o centro de nossas atenções, respeitando naturalmente o nosso entendimento a respeito de Deus, mas nos vendo agora como espíritos imortais nessa dinâmica, né, evolutiva a que todos nós estamos submetidos. Fechando por aqui então, pessoal, vou passar para o nosso amigo Hermes, que vai fazer o encerramento aqui para nós, e daqui a pouquinho então a gente volta para dar os recadinhos para vocês. Vamos lá então, só para a gente lembrar, nós fechamos aqui o capítulo número 3,